Glória a Deus. Eu quero aqui compartilhar com vocês uma palavra em Mateus capítulo 4. Orem por mim, tá bom? Eu passei por esse período de H1N1 aí, e dengue, essas coisas todas, e minha garganta, ela está ruim, e às vezes eu estou conversando com vocês, dá uma vontade de tossir. Me ajude, para que eu não fique tossindo aqui na pregação, e, enfim, isso atrapalha a pregação. Mateus capítulo 4, hoje eu quero falar sobre vencer a tentação. Vencer a tentação. E o texto de Mateus capítulo 4 é um texto muito abençoado. Eu quero agradecer a Juliana, Juliana, que bênção ter você aqui, tá, Juliana? Deus abençoe, te conserve, você e a sua família, o esposo. Você tem um casal de filho, um menino e uma menina, Deus abençoe sua casa. Que bom ter você aqui. Graças a Deus. Vamos ler, querido, Mateus capítulo 4. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isto o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Bênção. Vencendo a tentação é o título da pregação nesta manhã. Queridos, eu vejo a importância de nós falarmos sobre tentação, porque nós estamos vivendo um período que a igreja, ela tem medido as coisas por baixo. Ela tem deixado de nivelar as coisas por cima. Existe uma péssima mania, no meio das pessoas, de sempre nivelar por baixo. As pessoas nunca gostam de olhar para os bons exemplos. As pessoas primeiro, elas querem olhar para aqueles que falham. E aí fala, o outro falha, eu vou falhar também. O outro peca, eu vou pecar também. O outro é relaxado, eu vou ser relaxado também. As pessoas sempre têm a mania de nivelar por baixo. Elas nunca querem olhar por cima, nunca querem olhar pelo exemplo sublime de vida, que é o exemplo de Cristo. E nos últimos anos, existe um esforço muito grande da parte das pessoas de tentar racionalizar o pecado, de tentar racionalizar as fraquezas. Então já existe músicas, existem discursos prontos hoje, que preparam a gente para poder aceitar o fracasso, para poder aceitar a vida pecaminosa, a vida desgraçada, a vida, aquela vida suja, sem a gente pegar e ficar constrangido. Então hoje, antigamente quando alguém pecava, as pessoas, elas de alguma maneira, elas se sentiam constrangidas, elas se sentiam inadequadas diante de Deus, elas sentiam o coração delas compungido com a necessidade de se arrepender e mudar. Hoje não, hoje existem discursos que ajudam as pessoas a se sentir bem com elas mesmas, a se sentir bem. Então elas fazem assim, eu errei, mas eu sou humano e eu só sei errar,
Então, eu sou assim mesmo. É como se as pessoas voltassem para Deus nas suas orações, só faltasse dizer para Deus assim: o Senhor me fez desse jeito, né? O Senhor me fez fraco, o Senhor me fez sujeito, o Senhor me fez gostando muito de dinheiro, me fez gostando muito de mulher, né? Ou gostando muito do sexo oposto. O Senhor me fez assim, sabe, com o zoião de Lula, querendo cobiçar todas as coisas. O Senhor me fez desse jeito, então eu sou humano, Senhor, e tudo mais. Então esse discurso hoje é um discurso que não ajuda a gente a desenvolver uma responsabilidade frente à tentação. Quando a gente é tentado, quando a gente quando as coisas que estão ali dentro do nosso coração, que a gente cobiça, elas estão ali de alguma maneira tentando, né, tomar o lugar de Deus da nossa vida. Então hoje eu quero falar, né, sobre a necessidade de nós vencermos a tentação. E não tem, queridos irmãos, maior exemplo, né, de que nos inspira a vencer a tentação do que o próprio Cristo. Porque Jesus, ele foi 100% humano. Ele foi 100% humano. Não é que Jesus era 100% humano e 100% Deus, e a parte de Deus ficava interferindo na humanidade dele. Não. Jesus, ele foi 100% humano na sua humanidade, e ele lutou na sua humanidade com os mesmos recursos que eu e você tem. Sabe aquele argumento que a gente fala: mas Jesus era Deus. Sim, ele era Deus. Mas quando ele estava vestido da sua humanidade, quando ele estava aqui na terra, ele era 100% humano. Ele estava sujeito a todas as tentações que eu e você estamos sujeitos. E ele venceu a luta contra a tentação com os mesmos recursos que eu e você temos acesso. Ele não fez uso de um recurso sobrenatural, assim, divino, como se ele trapaceasse, né, na luta contra a tentação, dizendo assim: até essa parte aqui eu agi como homem, nessa parte diante aqui foi a minha parte divina que tomou a frente. Não. Toda a luta de Jesus contra a tentação, ele venceu dentro do plano da humanidade. Ninguém pode falar, né, porque se você dizer que Jesus usou a natureza divina dele para vencer a tentação, significa que ele está trapaceando, né? Que ele não foi 100% humano, né? Que ele não foi 100% reto diante de Deus, que ele usou o superpoder dele de Deus para poder vencer a luta contra o pecado. Mas para que ele fosse um Deus santificador, justificador, que fizesse um sacrifício na cruz, que fosse aceito como nosso substituto, Jesus, ele tinha que ser 100% homem. E como homem, ele precisou então lidar com todas as coisas nesse mundo, no âmbito da humanidade. Então Jesus, ele nunca trapaceou, usando o poder da divindade para vencer as coisas da humanidade. Ele simplesmente agiu como homem, e foi assim como homem que Jesus venceu a tentação no deserto. Então toda a tentação pela qual nosso Senhor Jesus foi submetido no deserto, ocorreu tendo como pano de fundo a experiência que ele viveu no capítulo 3 do Evangelho de Mateus. Antes de Jesus ser tentado, no capítulo 3 está registrado que ele foi batizado, né? Batizado pelo Espírito Santo, a descida do Espírito Santo sobre ele. Eu creio que essa experiência aqui foi uma experiência de batismo com o Espírito Santo de Jesus, porque Jesus, né, ele tinha já o Espírito Santo, né? Ele é o próprio Deus, mas além disso, ele recebeu a descida do Espírito Santo antes dele começar o ministério. E assim como a igreja em Atos precisou do Espírito Santo para começar a desenvolver o seu ministério, não é que os discípulos em Atos não tinham o Espírito Santo. Eles tinham o Espírito Santo residente dentro deles, mas eles precisavam do Espírito Santo presidente, né? O Espírito Santo agora na condição de batismo, né? De revestimento de poder, de capacitação para o exercício ministerial. Então, em Atos, os discípulos já tinham o Espírito Santo, porque eles já eram convertidos, e todos aqueles que são de Deus têm o Espírito Santo. Mas eles precisavam do Espírito Santo para o exercício do ministério. E aqui
Jesus, ele já tinha o Espírito Santo, ele nasceu pela obra do Espírito Santo, foi concebido pelo Espírito Santo, mas quando Jesus, ele precisou dar início ao seu ministério, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, e então veio uma voz do céu: este é o meu filho amado, de quem eu me agrado. E foi assim, com base nessa experiência poderosa de Mateus capítulo 3, que Jesus iniciou o seu ministério. Primeiro, cumprindo a justiça de Deus, porque ele se batizou. Jesus não se batizou porque tinha algum tipo de pecado, ele se batizou para poder cumprir a justiça de Deus. Jesus, ele se batizou nas águas como o sumo sacerdote, que para poder iniciar o seu ministério, ele tinha que passar pelo ritual das águas. Então Jesus não se batiza o mesmo tipo de batismo que eu e você se batiza, né? O nosso batismo é um batismo nas águas para arrependimento de pecado, mas Jesus nunca teve pecado. Então por que Jesus se batizou? A Bíblia diz que para ele cumprir a justiça de Deus. E a justiça de Deus significava o quê? Que todo sumo sacerdote, para poder iniciar o seu ministério, ele passava pelo ritual das águas. Jesus passou pelo ritual das águas para mostrar que sobre ele existe uma unção de sumo sacerdote, de intercessor de Deus, né? De intercessor do povo de Deus na terra. Aí Jesus recebe o Espírito Santo e começa o ministério dele cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. E para culminar, ele houve um testemunho da parte de Deus dizendo: este é o meu filho, que eu me agrado, né? Que maneira maravilhosa de começar o ministério, né? Cumprindo a justiça de Deus, sendo cheio do Espírito Santo e recebendo um testemunho do céu. E isso que Deus preparou para Jesus é o que está preparado para nós todos. Todos nós, queridos irmãos, temos que viver a vida cristã no poder do Espírito, recebendo a aprovação de Deus e cumprindo a justiça de Deus, né? Comprometido com a palavra de Deus todos os dias. Agora, toda a realidade das experiências poderosas que foram vividas no capítulo 3, foram imediatamente colocado à prova pelos acontecimentos da tentação. Jesus, ele recebeu tudo isso de Deus no capítulo 3, e logo em seguida no capítulo 4, ele vai terminar, né, ele vai ser conduzido para o deserto para ser tentado. Então nós podemos afirmar aqui que Jesus terminou o capítulo 3 com a certeza de que ele era filho de Deus, de que o Pai era com ele, e que o Espírito Santo estava sobre ele para capacitar. Essas três convicções estavam no coração de Jesus. Termina o capítulo 3 com Jesus sabendo: Deus está comigo, Ele é o meu Pai, e o Espírito Santo está comigo para me capacitar no ministério. Agora, então começa o capítulo 4, e no capítulo 4, Satanás então aparece para poder investir toda a sua sagacidade, toda a sua astúcia, com o objetivo de dissuadir Jesus, de colocar uma dúvida no coração de Jesus. Note, Jesus termina o capítulo 3 com a certeza de que ele é filho de Deus, de que Deus é com ele, e de que o Espírito Santo estava sobre ele para capacitar. Aí no capítulo 4, vem Satanás para querer mexer com as ideias de Jesus, para mexer com a cabeça de Jesus, porque essa é a função do diabo. Por mais que você seja convencido de que Deus está com você, de que Deus é o seu Pai, de que você é cheio do Espírito Santo, de que você tem um chamado no Senhor, Satanás sempre vai querer testar os limites. Satanás sempre vai querer mexer com as suas convicções, assim como mexeu com Cristo. Vai querer dissuadir você, vai querer abalar as suas convicções. Então, não por acaso aqui, todas as investidas do diabo tinham por finalidade induzir o Senhor Jesus a duvidar da segurança com a qual ele começou o ministério, seduzindo a buscar, através de meios ilegítimos,
ilegítimos aquilo que o Pai já havia provido graciosamente. Jesus, quando ele começou o ministério, ele recebeu tudo da parte de Deus que era necessário para ele poder viver um ministério, uma vida poderosa aqui na terra. Mas aí vem o diabo e tenta burlar, tenta manipular, tenta oferecer por meios ilegítimos aquilo que Deus dá para a gente de uma maneira graciosa. Você não precisa de nada do diabo. Você não precisa de nada que o diabo venha oferecer a você. Porque tudo que você precisa para viver uma vida poderosa em Jesus, Deus já te deu pela graça. Deus já te deu graciosamente pelo seu Espírito Santo. Já existem promessas poderosas de Deus sobre a sua vida. Agora, o diabo ele vai fazer com que você se mova dessas promessas. Vai fazer com que você se mova dessas convicções poderosas que Deus já estabeleceu na sua vida, para fazer você buscar nele aquilo que só Deus tem para você. Ao invés de você esperar na promessa, ao invés de você esperar em Deus, ao invés de você confiar que Deus te deu tudo, ele vai fazer você se mover na desesperança, no medo, na sua ansiedade. Ele vai fazer você sair da sua posição para buscar nele aquilo que você deveria só buscar em Deus. E nesta história aqui, Jesus então ele nos é apresentado como um exemplo oposto ao de Israel, que um dia foi também levado ao deserto. Israel lá no passado foram separados como povo santo de Deus, receberam promessas do cuidado divino, um ministério para ser cumprido com fidelidade. Tudo isso Israel recebeu lá no deserto. Mas eles falharam quando eles foram postos à prova, pois eles duvidaram da segurança oferecida, pela palavra de Deus, pelas promessas de Deus, e eles caíram na tentação de buscarem, através de meios impróprios, satisfazerem as suas necessidades. A história da tentação no deserto que Jesus passa, é um paralelo com a história de Israel. Porque Israel, lá na antiga aliança, no Antigo Testamento, foi chamado também em Deus, recebeu promessas de Deus, foi capacitado por Deus para realizar um ministério, de ser testemunha para todas as outras nações da terra, de que Deus é o único Deus. Então Israel foi tão abençoado com promessas de que os inimigos, eles não teriam sucesso contra eles, de que Deus supriria as suas necessidades, de que Deus estaria com eles nas suas situações como a palavra que o Douglas deu aqui, de Deus despojar o inimigo e colocar nas mãos de Israel. Isso tudo aqui é um exemplo para a gente, de como Deus estava comprometido em abençoar o seu povo. Mas Israel, em algum momento, eles deixaram de buscar as suas necessidades em Deus e passou a buscar as suas necessidades de maneira imprópria. É aqui que está o pulo do gato dessa pregação, tá? É a gente deixar de buscar as nossas necessidades em Deus, para a gente tentar satisfazer as nossas necessidades por meios ilegítimos. Deus conhece as suas necessidades, e Deus tem meios legítimos de suprir as suas necessidades. Deus tem meios legítimos para suprir aquilo que de fato você precisa. E a grande guerra na tentação é que o diabo vai fazer, ele vai jogar isca, ele vai jogar laço, ele vai jogar de astúcia, para fazer com que você deixe de esperar em Deus, deixe de buscar em Deus os meios de se satisfazer, de se deleitar, de se suprir, para você buscar por meios ilegítimos, por meios impróprios, É aí que está a cilada, é aí que está a tentação. Mas quando a gente olha para esse texto então vai nos oferecer algumas lições preciosas de Jesus.
Jesus é o campeão dos campeões, amém? Ele é o vencedor invicto, Ele é o Deus maravilhoso que venceu uma batalha muito grande para nos dar exemplo que onde a gente tem o hábito de cair, Jesus vai dizer para nós assim, Deus tem vitória para nós, amém? Você não precisa cair, você não precisa tropeçar, você não precisa buscar pelos meios ilegítimos, porque para aquele que é fiel, Deus tem livramento, Deus tem porta de escape, Deus tem meios de poder nos conduzir a uma vida realmente que a gente possa viver ela de maneira vitoriosa. A primeira lição que eu quero destacar para vocês aqui, é que Jesus venceu a tentação no terreno onde Israel fracassou. Aqui no terreno onde Israel falhou, no cumprimento da sua fidelidade a Deus, como povo do Senhor na terra, Jesus superou, tornando-se um exemplo perfeito para todos nós. Então aqui vem a necessidade de você olhar para o modelo certo. Olhe para o modelo certo. Olhe para o referencial certo. Para de ficar olhando para a gente fracassada para poder justificar seus fracassos. Para de ficar olhando para a gente que está vivendo uma vida, cabisbaixa, uma vida desgraçada para poder justificar os seus desgraças. Para de ficar olhando para o lugar errado. Jesus aqui é o modelo perfeito. No terreno onde Israel falhou lá no passado, a história aconteceu de novo. Israel, lá no passado, fracassou. Aí vem Jesus e é levado para o mesmo terreno onde o povo falhou. Porque quem deveria realizar o ministério de ser um sacerdócio para as outras nações, de conectar as outras nações a Deus, era Israel lá no passado. Mas Israel falhou como representante do Senhor aqui na terra. Mas já ouviu falar que os planos de Deus não são frustrados? Já ouviu falar que Deus não se dá por vencido? Pois bem, é assim que acontece. Israel falhou lá, mas Deus não se deu por vencido. Jesus então veio para poder cumprir a missão que um dia foi colocada nas mãos de Israel. Israel falhou, mas Jesus veio para poder cumprir a missão. E Jesus venceu a mesma tentação que Israel passou, onde Israel fracassou. O deserto foi o terreno que Deus usou para provar o seu povo Israel, se eles seriam mesmo fiéis aos termos da aliança celebrada lá no Monte Sinai. Lá no Monte Sinai Deus fez uma aliança com o povo e disse assim, se vocês me temerem, se vocês me honrarem, se vocês forem fiéis aos meus desígnios, aos meus estatutos, vocês vão ser uma nação de sacerdotes sobre toda a terra. E de acordo com Deuteronômio 8:2, o propósito do deserto era funcionar como um instrumento que tinha por finalidade sondar o coração de Israel, se eles seriam ou não obedientes a Deus. Então está escrito assim, em Deuteronômio 8:2, lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer se suas intenções iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Então lá no deserto, foi lá no terreno do deserto, onde Israel fracassou no teste da integridade, que o Espírito Santo conduziu eles. O Espírito Santo conduziu eles para um teste de integridade, porque Deus pode nos testar, na nossa integridade, na nossa convicção, na nossa fidelidade. E se nós somos aprovados no teste da integridade, as promessas maiores de Deus, as promessas poderosas de Deus se cumprem na nossa vida. E a gente sobe de nível, e a gente cresce na nossa comunhão, na nossa intimidade com Deus. Então, quando a gente olha para Israel, Israel então fracassa no teste da integridade. E Jesus, onde Israel fracassou,
Jesus venceu. No terreno onde Israel deslizou, Jesus passou marchando sobre ele. Onde Israel afundou, Jesus permaneceu de pé. Por que Israel fracassou, no deserto? Fracassou em primeiro lugar porque colocou a necessidade acima da fidelidade. Preste atenção nisso. Nunca coloque a necessidade acima da fidelidade. Nunca tente justificar um tropeço, nunca tente justificar uma atitude de desonra a Deus, de desonra à palavra de Deus, baseado na necessidade, dizendo, eu preciso. Nunca diga assim, Deus está vendo que eu preciso, Deus não fez nada, então eu fui lá e fiz de mim mesmo. Eu estava esperando, Deus não me socorreu, então eu fui lá e fiz da minha maneira. Não, nunca coloque a necessidade acima da fidelidade. Os testes que Deus usou para provar o seu povo no deserto, o que em algumas situações envolveu deixá-los sentir fome. Deuteronômio 8:3 diz que Deus os deixou em alguns momentos sentir a fome. Tinha por propósito apurar a obediência do seu povo diante de situações extremamente hostis. Porque provação só é provação se ela for real. A gente só é testado de fato nas nossas convicções quando a gente passa por situações reais da vida. Deus permitiu o seu povo passar por situações hostis para saber se nessas situações hostis eles se manteriam íntegros, se manteriam fiéis à aliança. E nesses testes Israel fracassou por priorizar a satisfação das necessidades em detrimento da obediência. Em diferentes momentos Israel desejou declinar do propósito de Deus para si, preferindo estar junto às panelas de carne e aos temperos do Egito a estar na presença de Deus. Quando as panelas do Egito começou a cheirar, quando os temperos do Egito começou a exalar o seu aroma, Israel então começou a mostrar quem estava no governo do seu coração. Em inúmeros momentos faltou a fidelidade ao chamado, pressionado pela busca da satisfação das próprias necessidades. E eu quero aqui que vocês notem alguns exemplos de situação em que Israel colocou a necessidade acima do compromisso com a fidelidade. A Bíblia diz que após um mês da saída do Egito, os filhos de Israel disseram, quem dera um mês, gente, da saída do Egito. Mas como que foi a saída do Egito? Como que foi a saída do Egito, gente? Foi assim? Aquela coisa chata? Gente, o povo saiu do Egito em alto estilo. O povo saiu do Egito com uma coluna de nuvem que durante o dia assombreava eles. Essa mesma coluna de nuvem, quando o exército de Faraó veio, ela deslocou e ela ficou entre o povo do Egito e o povo de Israel, de forma que o povo do Egito não conseguia ver eles, porque aquela coluna de nuvem foi como que tampando a visão deles. Aí, a saída do Egito foi muito chata, né, gente? Porque o povo começou a clamar, e aí quando Moisés foi orar e intercedeu, Deus falou assim, por que vocês clamam a mim? Diga para o povo que marche, pega Moisés agora, o teu cajado, levanta agora, e quando ele levantou, o que aconteceu? As águas do Mar Vermelho se abriram. Gente, tudo isso aconteceu, gente. Não foi um culto pequenininho, sabe? Não foi aquela reunião chata, abrindo a boca várias vezes, assim, querendo dormir. Foi uma coisa extraordinária. De repente o povo todo passa. Aí, para ficar mais emocionante, Deus permite então os egípcios ir atrás. E quando os egípcios vão atrás, o mesmo caminho onde Israel passou sem nenhum tipo de problema, os egípcios então começam a ter problema, porque as carruagens, os carros, os cavaleiros de Faraó começam a atolar, começa
a quebrar as rodas. E aí, Deus então manda, olha, agora abaixa o braço, quando Moisés chegou do outro lado. E aí as águas então fecham sobre os egípcios. E é uma carnificina. Todo aquele exército morre sem Israel pegar em espada, sem Israel lutar, sem Israel fazer nada. E o povo faz festa, Miriam canta do outro lado, né? E aquela coisa toda maravilhosa, louvando o livramento do Senhor. Isso tudo aconteceu um mês, gente. Você lembra o que aconteceu de bom mês passado? Você lembra o que aconteceu de bom mês passado? Pois bem, eu acho, concordam comigo, que uma coisa dessa não dá para esquecer logo. Dá para esquecer logo? Eu não esqueceria logo. Eu iria ficar aqueles velho babão, que eu ia ficar repetindo para todo mundo que eu vi. Eu lembro, eu ia contar, eu lembro quando eu era pequeno e o Senhor fez isso. Eu ia ficar repetindo várias vezes para muitas pessoas que eu vi o dia. Eu estava lá no dia. Eu me lembro de uma situação lá na Pompeia. A gente estava numa assembleia, inclusive eu vim de uma assembleia nessa semana. E aí, no meio da assembleia, isso aconteceu em 1992, eu estava lá, eu era bem jovem, e eu estava naquela assembleia, quando alguém falou, irmã Lourdes, né, daquele dia em que os capanga, né, do prefeito lá de São Paulo, colocou fogo no tabernáculo do templo na Tuiuti. E aí, no meio daquela situação, era um momento de honra, era um momento de memória à obra, e de repente um irmão, lá no meio da assembleia, ele levantou e disse assim: eu estava lá, e gritou assim: eu estava lá, naquele dia. A gente não esquece das histórias maravilhosas, a gente não esquece das coisas grandiosas que Deus faz na nossa vida. Mas Israel, ele colocou a necessidade acima da fidelidade. E quando a gente coloca a necessidade acima da fidelidade, parece que não importa o quanto Deus faça na vida da gente, parece que Deus sempre está devendo para a gente. Parece que sempre Deus está em débito com a gente. Parece que o que Deus faz nunca é suficiente. A memória da gente é memória curta, sabe? E aí o texto vai dizer que após um mês da saída do Egito, um mês, gente, que esse povo viu essa maravilha toda acontecendo, diz que os filhos de Israel disseram: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tendes trazido a esse deserto para matardes de fome a toda esta multidão? Olha só, um mês, e as pessoas já esqueceram de toda a obra que Deus fez para resgatá-los, para tirá-los da servidão do Egito. Um pouco de tempo depois dessa expressão, essa expressão que eu acabei de dizer para vocês está em Êxodo 16:3. Agora em Êxodo 17:3, passado pouco tempo, tendo pois ali o povo sede de água, porque agora é outra necessidade. E quando vinha outra necessidade, parece que sempre a necessidade fazia as pessoas anular a fidelidade, anular a honra, anular o sentimento de compromisso com Deus. Toda vez a necessidade era maior do que o desejo de honrar a Deus. Então em Êxodo 17:3 diz: tendo pois ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito, para nos matardes de sede a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E tudo culminou então quando passaram-se 2 anos. Passou 2 anos que o povo saiu do Egito, e o povo estava nessa mesma lenga-lenga, repetindo esse mesmo padrão, de colocar a necessidade acima da fidelidade. Números 11, o texto vai dizer assim: e o vulgo que estava no meio deles, veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos
dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. O povo gostava de tempero, né? Mas agora a nossa alma está seca, coisa nenhuma há senão esse maná diante dos nossos olhos. Eu consigo sentir o deboche, eu consigo sentir o desprezo pelas coisas de Deus, eu consigo sentir o desdém pelas coisas de Deus. Nada nós temos senão esse maná, porque comida boa é se tivesse o tempero do Egito. As pessoas colocam a fidelidade, né? As pessoas colocam a necessidade acima da fidelidade a Deus. Queridos, tem algumas aplicações que a gente precisa levar dessa palavra para o nosso coração nesta manhã. Examine os seus valores em tempos de necessidade. Quais são os seus valores em tempo de necessidade? Quando você estiver enfrentando algum tipo de crise, algum tipo de necessidade, dificuldade, né? Seja ela financeira, pagamento está curto, o dinheiro não sobra, seja uma dificuldade emocional, você não está bem, você está vivendo uma dificuldade assim espiritual, você anda meio deprimido, triste, insatisfeito, uma dificuldade física, talvez você está lidando com uma doença, um diagnóstico difícil, que está te trazendo dor, que está te privando da sua mobilidade. Eu quero que nesses momentos, nós precisamos questionar quais são os nossos valores em tempo de necessidade. A gente precisa fazer aquela pergunta pessoal: eu estou priorizando a fidelidade a Deus, ou eu estou cedendo à pressão do momento? O que eu estou buscando? O que esses momentos estão trazendo para a minha vida? São momentos que eu estou apegado? Eu estou me recordando dos compromissos que eu selei diante de Deus como um cristão, no dia do batismo, no dia que eu me tornei um cristão professo. Lembra dos valores que você afirmou diante de Deus? De ser fiel ao Senhor, de ser fiel à sua palavra, de ser íntegro, de priorizar a glória de Deus. Lembra disso? Aí vem o momento da dificuldade, vem o momento da necessidade. Quais são os valores que estão governando o teu coração nesses momentos? São os valores que buscam a autossatisfação? Você está priorizando as necessidades acima da sua fidelidade a Deus? Chega algum momento que você está com aquele espírito onde você está com a disposição de negociar princípios diante do Senhor? Então, o que você está priorizando? É a fidelidade a Deus? Ou você está buscando meios de racionalizar, de justificar um fracasso? Você já sabe que o preço da fidelidade vai ser grande, porque a gente sabe que o preço da fidelidade é grande. O preço da fidelidade é a autonegação, é a negação de nós mesmos. A gente sabe que quando a gente prioriza a fidelidade, a gente sabe que alguns sonhos mirabolantes nossos não vão se cumprir, porque a gente já tem de Deus um não. Mas aí a gente quer porque quer. A gente quer buscar aquilo porque a gente quer aquilo na nossa vida a qualquer custo. E aí a gente sabe que a gente já tem da parte de Deus um não, mas a gente vai tentar racionalizar, a gente vai ceder à pressão do momento. Outra aplicação que eu quero trazer para vocês: aprenda com o deserto, porque o deserto é um lugar de provas. Encare as provas como exames de fidelidade. Nenhuma provação é para destruir você, nenhuma provação é para te matar. Nenhuma provação é simplesmente para ser encarada como um castigo de Deus. Não, provação não é castigo. Castigo é consequência quando a gente faz as coisas erradas. Aí é castigo, aí a gente dá cabeçada e colhe consequência. Mas provação não é castigo. Provação é teste de integridade. Amém? Então, como Israel,
nós podemos falhar se nós colocarmos o pão acima da palavra. O pão, aqui justificando a água, né, o pão, que são as nossas necessidades, não pode estar acima da palavra. Não pode estar acima do princípio de honrar a Deus. No deserto, o que você tem que olhar é se o seu coração está bandeando para essa posição de querer colocar o pão acima da palavra. O pão não pode ficar acima da palavra. Você tem que ficar com a palavra e deixa Deus cumprir a parte dele no pão. Deixa Deus cumprir a parte dele de honrar a parte da aliança. Porque se você está numa aliança com Deus, você cumpre a sua parte e a parte de Deus Ele faz. Amém? É Deus que faz. Você não tem que se mover no sentido de procurar, de alguma maneira, declinar da sua posição. Não decline da sua posição. Fique na palavra e deixa Deus cumprir a parte dele do pão. Deixa Deus cumprir a parte dele da promessa. Deixa Deus cumprir a parte dele em te suprir as suas necessidades. Outro ponto que é importante aqui é a necessidade de nós evitarmos racionalizações pecaminosas. Não justifique o pecado dizendo que é uma necessidade. Não justifique. É a maneira como eu comecei a pregação. Hoje nós vivemos uma geração de pessoas que quer racionalizar o fracasso, com o pressuposto de que nós somos humanos, de que nós somos falhos, de que nós só sabemos errar, de que a nossa estrutura é pó e cinza, e blá blá blá, blá blá blá, essa coisa toda. Irmãos, o Deus da palavra não quer que a gente pense assim. Não justifique o pecado dizendo, olha, é uma necessidade. A conformidade, ela deve estar acima de qualquer necessidade percebida. A gente sempre deve buscar nos conformar à palavra, nos conformar a um compromisso fiel com Deus. Se conforme a Deus, se conforme à palavra, mas não racionalize o pecado. Não nivele por baixo a sua experiência com Deus. E por último, eu quero dizer para você, afaste-se dos ídolos modernos. Israel, de alguma maneira, tinha os seus ídolos. E quais eram os ídolos de Israel? As suas satisfações, as suas necessidades. Eram os ídolos de Israel. Por vezes, eles se declinaram aos ídolos, né? E a gente precisa, dentro do mundo que nós estamos vivendo, dentro da realidade que você está vivendo, do momento que você está experimentando, é muito importante que você perceba, né, qual é a lógica dos ídolos que estão operando dentro do seu coração. Identifique aquilo que está competindo com Deus por atenção e devoção. O que você, nos momentos que você está sendo ali testado, o que está exercendo pressão no seu coração, no sentido de desafiar a sua atenção, né? A sua devoção a Deus, né? Pode ser uma necessidade de status, pode ser uma necessidade de conforto, pode ser um prazer. Nenhuma dessas coisas, elas precisam ser necessariamente erradas, tá, irmãos? Status não é errado, conforto não é errado, prazer não é errado. Essas coisas só são erradas quando a gente busca elas da maneira ilegítima. Entenda? O próprio Deus prometeu dar para Israel algumas coisas que eles estavam pecando para poder receber, que eles estavam pecando para poder satisfazer. O problema não é a necessidade, irmãos. Necessidade Deus sabe que você tem. Necessidade Deus sabe que você precisa ser suprida. Agora, o que você precisa, na realidade, é entender que existem necessidades que você precisa tomar o cuidado para você não colocar ela acima do princípio da honra a Deus, acima do princípio da palavra. Então, afaste-se dos ídolos modernos, esses ídolos, né, que querem de alguma maneira competir com a sua atenção e com a sua devoção a Deus.
Eu quero que os irmãos neste momento fiquem em pé. Essa palavra, ela é muito grande, né? Hoje eu fiz uma pregação aqui bem recortada, né? Focando em algumas coisas mais diretas, mais práticas para a nossa vida, porque eu entendo que o Espírito Santo quer nos alertar nesta manhã, para nós não cairmos na teia da tentação. Não caia na teia da tentação. Não justifique, queridos irmãos. Não deixe a sua mente, de alguma maneira, bandear, né, a ponto de você justificar o fracasso em nome da satisfação de uma necessidade. Necessidade você tem, Deus sabe que ela existe e Deus está preparado para suprir ela da maneira que lhe glorifica, da maneira que lhe honra, da maneira que vai trazer glória para Deus e edificação para a sua vida. Então, Israel fracassou porque buscou pelos meios impróprios a satisfação da sua necessidade. Mas onde Israel fracassou, Cristo venceu. Cristo venceu, porque todas as suas necessidades, todas as suas aspirações foram conduzidas a Deus. E eu quero que nesta manhã, você tem um Deus que te vê, você tem um Deus que te assiste, você tem um Deus fiel, um Deus de uma palavra viva e verdadeira. E eu quero que esse Deus que prometeu cuidar de você, esse Deus que prometeu te dirigir, esse Deus, ele não vai falhar. Fica firme na sua parte e deixa Deus fazer a parte dele. Conduz hoje as suas aspirações, assim como Jesus fez. Conduz isso aos pés do Senhor. Conduz aos pés de Deus nesta manhã. Pega as suas necessidades e ponha ela aos pés de Jesus e diga: Deus, faz. Mas se o Senhor não fizer, Deus, eu continuo esperando na tua palavra, porque eu sei que eu não tenho outro caminho, eu não tenho outra porta, eu não tenho outro meio, eu não vou bater em outro lugar, porque eu só tenho o Senhor como o meu recurso, eu só tenho o Senhor como o meu ajudador. E Deus vai honrar a sua fé, Deus vai honrar a sua fé. Deus vai honrar a sua fé. Eu só posso dizer isso para você, que Deus vai honrar a sua fé, por você permanecer nele, apegado a ele e a sua palavra. Amém.